Olá, sou o Dr. Nelson Liboni, bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Tiago a respeito de câncer, como é que nós fazemos a prevenção, como é que nós tratamos e as novas medidas. No consultório do dia a dia do cirurgião é importante sempre se nortear na clínica do paciente e nos exames que a gente deve fazer conforme a idade e a história genética do paciente. A orientação máxima eu acho que é importante a partir dos 45 anos. Nós fazemos raio-x de tórax a cada 5 anos, endoscopia e colonoscopia, que trazem dados importantes. A colonoscopia é importante porque está aumentando a incidência de pólipos na população brasileira e ela pode ser precursora de câncer. No caso das endoscopias, a gente faz diagnóstico de úlceras, gastrites, que tem muitos doentes assintomáticos, e a gente tem a presença do Helicobacter pylori, que pode também contribuir para o aparecimento de câncer. E no raio-x de tórax, por incrível que pareça, é o tumor mais comum, muito mais comum que o ginecológico, urológico e do próprio aparelho digestivo. E outros exames, como ultrassom, exames de sangue, exames cardiológicos, anualmente, e a cada 2 anos fazer exame de pele, exames oftalmológicos. Eu acho que fazendo essa prevenção a gente vai ter uma qualidade de vida. E a prevenção é o segredo do sucesso da saúde. Quando você pega algo no começo é muito mais fácil, mais barato e mais rápido de fazer o tratamento. Obrigado. Hoje nós vamos ter aqui a grata presença, porque vocês vão conhecer, o Tiago é, além de um excelente oncologista, uma simpatia. Ele é oncologista clínico da BP e ele é coordenador de tecnologias novas de informação e de conhecimento da Beneficência Portuguesa. E vai um grande prazer de estar junto aqui com você. Obrigado. Tirar algumas dúvidas que são muito frequentes no nosso consultório, de pacientes, quando a gente indica para passar no oncologista, entra num desespero, né? E o que se deve ser feito, o que a gente deve orientar. Se você puder ajudar a gente hoje nessas informações, vai ser maravilhoso. Vamos lá. Então eu já vou começar a primeira pergunta já para esquentar. Qual a importância da medicina preventiva? Estou falando do aparelho digestivo, senão vai ficar uma coisa muito difícil. Na oncologia, para o aparelho digestivo, o que você orienta? Por exemplo, eu tenho tantos anos de idade, o que eu devo fazer? O que você acha? É engraçado que a gente fala de medicina preventiva, diagnóstico precoce. Isso não é prevenção, isso é só achar o problema um pouquinho antes, né? Assim, a gente tem alguns tipos de tumores que, principalmente no Brasil, a gente tem uma medicina preventiva propriamente dita. Cada vez mais a gente está focando em dietas com os pacientes para evitar que comam carne vermelha, enlatado, defumado, que a gente sabe que isso aumenta em cerca de 30% a chance de tumores coloretais, e o Brasil é um dos países que mais tem tumor de colo e reto, assim como todo o Ocidente, né? Principalmente pelo consumo de carnes vermelhas. A gente não é um país muito ativo, atividade física, aumentando as taxas de obesidade, essas coisas têm relação com a taxa de tumores. Mas no Brasil, o único teste para diagnóstico precoce que a gente tem é para tumor coloretal, tá? Então, quando a gente fala de tumor de estômago, tumor de fígado, para a população em geral, a gente não oferece esses exames se a gente for falar em custo-efetividade. Porque não vale a pena, vai ser muito dinheiro para achar poucos casos e salvar poucas vidas. Então é melhor focar esse dinheiro em outras coisas, faz todo sentido. Mas em casos especiais, aí sim a gente pensa nesse tipo. Um consultório privado, por exemplo, com acima de 45 anos... Colonoscopia. Isso, endoscopia? Endoscopia não está provado ainda. A taxa de câncer esofágico e câncer de estômago no Brasil, na população geral, ainda é pequena. Tá? Ainda é pequeno. Quando comparado com países tipo Japão, China, Coreia e assim por diante. E os marcadores tumorais tipo CEA, CA19.9, CA125, esses marcadores sanguíneos? Só servem para dar problema, na verdade. Dá falso positivo. Exatamente. Né? Para explicar um pouquinho de falso positivo. Então, é basicamente aquele paciente que vai procurar alguma ajuda médica e ele pede esses exames. O mais comuns é o antígeno carcinoma embrionário, é o CEA, CA19.9, que está relacionado principalmente a tumores de esôfago, estômago, fígado, pâncreas e assim por diante, vias biliares, e acabam pedindo outros, né, tipo CA125, CA72.4 e assim por diante. Esses exames não servem para diagnóstico, tá? Eles só servem para quem tem algum diagnóstico de tumor, esse exame vem elevado e a gente acompanha como esse marcador está
durante o tratamento. Ou seja, se ele começa a cair, indica que provavelmente o tumor está sendo combatido. Quando ele está subindo, indica que provavelmente o tumor está crescendo. Por que eu falo provavelmente? Porque assim, até hoje não está comprovado o quanto a gente deve realmente confiar nesses marcadores. Eles têm muitas taxas que vêm alto e na verdade o cara não tem tumor e assim por diante. Então eles só são fatores complicadores para a população em geral. E aí, então, assim, já que a gente falou nisso, então acho que é uma coisa que é importante. Qual a idade ideal para a gente começar a fazer isso, né? A gente, por exemplo, fala pesquisa de sangue oculto. Eu não gosto, por exemplo, de pesquisa de sangue oculto porque dá muito falso positivo. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com exames, cuidado na hora de passar o fio dental, tem toda uma prevenção, que às vezes na escovação do dente, que às vezes acaba dando alteração, que é o exame mais barato para nível no Brasil, né? Mas assim, qual que é a idade ideal para a gente começar a fazer alguma prevenção do aparelho digestivo? Eu falei 45 anos, que a gente antes era 55, partiu para 45. Qual que é a idade que você acha? Para quem não tem história nenhuma de câncer na família, 50 anos, primeira colonoscopia ou exame para... Se tiver 10 anos a menos do que o parente mais próximo. Então, digamos assim, você tem um parente que teve um tumor de intestino com 52 anos, os familiares de primeiro grau precisam começar a fazer com 42. Então, 10 anos a menos. E a grande sacada é interessante essa questão do sangue oculto, que a gente sabe que sangue oculto funciona, mas ele tem essa grande taxa de falso positivo. No fim das contas, o cara vai fazer uma colonoscopia. Porque se vem positivo, ele tem que fazer. Mas quando a gente fala em população em geral, todo mundo ainda tem muito preconceito quanto à colonoscopia. É um exame razoavelmente chato, preparo e assim por diante. Então a gente tenta achar outros métodos para que cada vez mais pessoas façam. Prevenção é esse, todo mundo tem que fazer. Então o sangue oculto, por mais que tenha que ser feito todo ano, tem altas chances de falso positivo, a chance dele deixar passar alguém porque o cara tem medo de fazer a colonoscopia, porque o cara tem preconceito contra a colonoscopia, ou porque ele não tem tempo de fazer o preparo e tudo mais, como ele pode coletar em casa e assim por diante, eu acho que ainda é um exame válido nesse sentido. Né? Agora uma coisa, assim, você já falou de alguns fatores de risco, né? Então eu acho que tem mais alguns, eu acho que é cigarro, bebida alcoólica... Mas você tem mais alguma Vamos lá, sim. Quando a gente começa a falar de cima para baixo no trato gastrodigestivo, esôfago, cigarro com certeza, bebida com certeza, obesidade está se mostrando um grande fator para a junção esôfago-gástrica. Por quê? Porque o cara deita, a barriga pesa, começa a ter refluxo, e refluxo é um fator de risco para tumor de esôfago. Estômago a mesma coisa, nitritos, e aí a gente acha nitritos em churrasco, defumados e assim por diante, cigarro, bebida, obesidade da mesma maneira. Quando a gente fala em fígado, com certeza, bebida, porque a bebida é um dos fatores que aumenta a chance de cirrose, a gente sabe que os tumores de fígado têm a ver com cirrose, e também obesidade. Hoje a maior causa de cirrose nos Estados Unidos é o NASH, né, que é aquela a síndrome dislipidêmica associada a diabetes e assim por diante. Então a gente sabe que obesidade, falta de controle dietético e assim por diante também são fatores de risco. E aí no intestino mais baixo mesmo a gente começa a falar de novo, de obesidade, constipação, falta de exercício físico e uso de enlatados e defumados. São grandes fatores. E carne vermelha. Tá. Por exemplo, no meu consultório, a gente tem recebido muitas pessoas discutindo painéis genéticos. Isso é uma coisa que, assim, cai informação, às vezes, na internet e, às vezes, elas não são bem triadas. Então, esse é o meu grande medo das pessoas que vêm vendo uma imagem, uma informação, ele já vem com preconceito, e para quebrar esse preconceito e dar a informação fica mais difícil do que uma pessoa que vem virgem de conhecimento. Então, você acha que, por exemplo, painéis genéticos então, são importantes? Você tem que fazer para a família toda? Ou você só faz o painel genético para quem é doente? Explica para a gente o que é painel genético. Então, painel genético nada mais é do que você fazer o seu genoma, basicamente, ou seja, você procura mutações mais frequentes relacionadas a alguns tipos de tumores ou qualquer outra doença, com o intuito de saber se você tem mais chance ou não de ter aquela doença. Lembre-se bem, mais chance de ter, não quer dizer que vá ter a doença. Então, quando a gente fala de painel genético, é uma grande moda hoje, porque antes, para você ter ideia, olha como as coisas mudam. Há poucos anos que eu digo 2 décadas, para você fazer o seu genoma era em torno de $1 milhão. Hoje você consegue fazer seu genoma por $1.000, $1.200 em alguns lugares. Tá? Então, ficou viável se fazer.
O problema é que a gente está falando de chance. Então, assim, primeiro, a gente não conhece todas as mutações ainda. Segundo, a gente não sabe se as mutações que a gente conhece, qual o risco real delas darem tumor. Então, quando você faz um exame desse e vem algum resultado positivo, você fala assim, e agora? O que vai ser de mim? Eu vou ter tumor? Talvez não. E aí, como eu faço para prevenir esse tumor? Eu vou tirar meu estômago, eu vou tirar meu esôfago? Isso tudo depende de que tipo de mutação. Então, como a gente consegue minimizar um pouco isso? Tem alguém na família que tem essa doença? É melhor medir nessa pessoa. Por quê? Porque se ele tem a mutação e tem a doença, a chance dos familiares terem a doença e não só com a mutação é muito maior. Então, com isso, eu consigo bater com mais certeza do tipo, ó, a chance de você ter esse tumor é bem grande. Então, aí sim vale uma prevenção mais efetiva. Sei lá, uma mutação de CH1, você fazer uma gastrectomia total para evitar um câncer gástrico e assim por diante. Você fazer a ESMO, um painel genético, é um tiro no escuro ainda. A gente ainda não tem certeza das probabilidades. É válido no sentido de se dar informação para que a gente comece a juntar um pool cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e com isso chegar a informações mais verídicas. São os bancos de tumores. São os bancos de tumores e os bancos genéticos agora que existem. Mas para um indivíduo especificamente ainda é muito vago se ele não tem história familiar e assim por diante. São poucas as mutações que a gente consegue bater o martelo. Você viu como isso é importante, né? Às vezes a pessoa no desespero acaba gastando um dinheiro ou por má orientação que não precisa, né? Então, exatamente. Você tem o paciente, é nele que você tem que investir e em cima disso você faz a pesquisa para a família. Exatamente. É interessante. Agora, me explica uma coisa, de repente a pessoa diagnosticou que tem um tumor e aí muitos dos exames que a gente faz é o PET scan. Sim. PET scan é para identificar se tem outra área comprometida ou não. Por que algumas seguradoras não liberam o PET scan? E a gente tem que escrever milhões de relatórios, já que é um exame muito bem conceituado no sentido de nos orientar em relação a qual a conduta inicial, qual que vai ser o tratamento quimioterápico ou cirúrgico. Eu acho assim, eu sou um grande crítico de pedir PET scan para todo mundo. Eu acho que poucas vezes, e aí eu digo poucas vezes mesmo, é porque trabalhando em hospitais de referência, são poucas vezes que o PET scan me traz informações a mais do que uma tomografia bem feita já deu, do que uma ressonância bem feita já deu. Então esse é o grande motivo, na maioria das vezes, das seguradoras, porque muitas pessoas usam o PET scan como um exame a mais e que não muda absolutamente nada na conduta. O que eu mais uso o PET scan é para bater a certeza em pacientes que se vem positivo um lugar e na tomografia eu fiquei na dúvida, isso vai mudar minha conduta. Eu vou operar ou não vou operar, vou fazer quimio ou não vou fazer quimio e assim por diante. Então, por isso que a gente tem essas restrições. A própria ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, ela restringe para que não seja um exame, porque é um exame ainda caro, tá? É um exame que tem bastante falso positivo, então pode complicar a cabeça também. Às vezes vem uma captação ali e na verdade é só uma inflamação, não é tumor, e você acaba mudando sua conduta baseado numa informação que não é que ela é errônea, mas é uma informação que mais te confunde. Então por isso que em algumas coisas eles não liberam. É por isso, porque uma tomografia bem feita, uma ressonância bem feita, feito num lugar bom, feito com radiologistas bons, raramente o PET scan vai te dar uma informação a mais. Perfeito. Em alguns casos não, o PET scan é fundamental. Tá? E a gente tem também casos em que tumores que não captam PET scan. Então, veio negativo, quer dizer que eu não tenho tumor? Não quer dizer nada disso. Ele é uma informação a mais, junto com os outros exames, para eu bater o martelo. Ou seja, a decisão final é o que o médico olha e junta todas as informações. Não é um exame que dá o diagnóstico de certeza. Bom, isso que você está falando, então todo paciente oncológico a gente tem que tomar cuidado de alguém ser o salvador da pátria. É um time multidisciplinar. Com certeza. Que envolve muita informação. Essa informação ela é muito estudada, está se mudando dia a dia. Não é de internet, é informação de pesquisa, de estudo, é uma coisa séria. Todos os casos são discutidos com médicos, cirurgiões, oncologistas, nutricionistas, psicólogos. Ninguém toma decisão sozinha. E eu acho que isso é um aprendizado constante. Exato. Então, uma coisa que eu queria te perguntar, né? Então, intimidade com a equipe é importante. Opa! Tá? E se o exame mostra positivo, né? É aquilo que nós falamos, o medo que as pessoas têm de procurar um oncologista. Só que a gente vai brincar. Ela vai casar com esse oncologista há 5 anos. Se eu vou começar um tratamento e eu sei que ela só vai estar curada daqui 5 anos, e eu queria que você me explicasse por que 5 anos,
ela vai ter que conviver com o oncologista clínico, com o cirurgião que talvez faça um procedimento, com outras pessoas. Então é importante essa intimidade que ela tenha com esse grupo. E é o que a gente fala. Você me fala disso? Me conta. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa é confiança. Eu brinco que no pronto-socorro, num dos pronto-socorros que eu mais trabalhava, o que mais tinha no lixo do pronto-socorro era a receita médica. Por quê? Porque o paciente passava, o médico falava lá naquela correria, falava, você tem isso, o cara não acreditava, jogava a receita no lixo, procurava uma segunda opinião. Ou seja, primordial é ter confiança em quem você está tratando. Segundo, sempre pergunte para o seu médico, aquele que está responsável pelo tratamento, se ele discute com outros médicos. Não existe mais hoje fazer oncologia sozinho. Não existe oncologia sozinho. Tem que ter um cirurgião, tem que ter um radioterapeuta, tem que ter um cirurgião, às vezes, especialista em diversos tratos, tem que ter um oncologista, tem que ter radiologista. Porque a gente vê hoje é impossível acompanhar o tanto de informações que crescem a cada dia de uma maneira efetiva. Então você precisa discutir todos os casos e a experiência conta muito, e por isso que você divide todos esses casos. Quanto à questão dos 5 anos, na verdade está mudando um pouco, tá? O que a gente sabe é que 5 anos é quando a gente olha e fala, a chance desse tumor voltar é muito, muito, muito pequena, pode ficar tranquilo. Mas aí existem duas coisas. A primeira, não quer dizer que não vá voltar, a chance é muito pequena, e às vezes quando você fala em cura propriamente dito, o cara abandona o tratamento e fala, nunca mais vou ter isso. Calma, você tem chance de ter outros. Se você não tirou às vezes você não tirou seu intestino inteiro, existe chance de aparecer um novo tumor no outro intestino, no intestino remanescente. Então, se a gente fala cura, a gente tem muita taxa de perda desses pacientes. Esses pacientes falam, estou livre disso, nunca mais eu vou ter. Não é bem assim. A pessoa precisa de uma continuidade de tratamento. Nem que seja para passar por esse médico e tomar um chá de verdade. Precisa fazer exercício, precisa comer menos carne, precisa focar na sua dieta e assim por diante. Que isso salva muito mais vidas. Eu acho que, principalmente, na parte da oncologia, a pessoa está muito sensibilizada, os familiares acabam, de uma certa maneira, tendo um estresse muito grande. Então, o grande medo que a gente às vezes tem é que, mesmo a gente sendo profissional e tendo equipe multidisciplinar, é aquele que é o fogo amigo, é aquele parente que chega, que sempre tem um outro médico que ouviu, que leu na internet. Essa chuva de informações para uma pessoa que está debilitada, está cansada, ela está estressada e ela está vendo uma situação de final de vida que não é bem isso, a oncologia. Sim. Que a gente tem que falar isso, né? Pessoal, estou com câncer, vou morrer, não é isso. Peraí. Eu acho que isso complica muito. Então, essa segunda opinião, às vezes, acaba até atrapalhando o andar da carruagem. É isso que eu acho que você falou. A gente tem que tentar procurar equipes multidisciplinares, de instituições já bem estabelecidas e seguir num caminho só. Porque se várias pessoas... é muito chefe de tribo para pouco índio. Exatamente. Então, acho que a gente tem que pôr, de uma maneira geral... Senta, vamos sedimentar a informação que a gente teve, vamos ver se o que está acontecendo é verdade, com muita calma, serenidade, não é uma sangria desatada, porque falou em câncer, já aparece até o vizinho dando a receita do bolo. Opa! Não é assim? Essa receita, toda vez que eu pego um paciente que diagnosticou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar acalmar ele, né? Porque câncer parece o fim do mundo. Eu falo que a pior coisa que existe é a sala de espera de médico, né? Porque um conversa, não, porque minha tia teve isso, porque... Então, assim, calma, o seu caso é o seu, não compara com o do outro. Câncer de mama é completamente diferente de câncer de intestino, que é completamente diferente de câncer de estômago, então calma. Não se baseie em outras pessoas. Segundo ponto, sempre vai aparecer aquele parente que faz uns 10 anos que você não conversa, mas vem com a receita da garrafada, manda procurar não sei quem, vai não sei aonde. Então, assim, confie no seu médico. Se você está confortável no que ele está falando, beleza. Só que a gente sabe também que é super difícil, eu brinco que é quase levar um carro no mecânico. Se o cara falar para você que tem que trocar a parafuseta de não sei o que, você vai trocar, porque você está confiando no trabalho dele. Né? Então, desta maneira, você precisa garantir que seu médico seja uma pessoa que tenha, primeiro, contato com os outros médicos que tem a ver com o seu tratamento, não seja uma pessoa que fique, que não troque informações com os outros médicos, porque isso é muito mais importante do que qualquer coisa que esse médico vá fazer. Ele precisa estar numa equipe multidisciplinar. E agora, para terminar, que é a área dos sonhos de qualquer médico, que médico tem de cientista e louco, tem de tudo, né? Opa. Mas você é um pouco fora da caixa, né? E a tua área de desenvolvimento, além de toda a parte da oncologia que você sabe muito,
Explica para a gente as novas tecnologias que vão ajudar o paciente, essa área que você desenvolve no hospital. O que você pode falar para a gente, até porque está mudando muito, e isso é uma coisa fascinante, né? O que você tem para contar para a gente? A minha visão de inovação e de novas tecnologias é um pouquinho diferente do que a maioria dos médicos tem. A maioria dos médicos, quando pensa em inovação, pensa no aparelho novo de tomografia, no aparelho novo de ressonância, um exame novo, uma quimioterapia nova. Eu acho que a gente precisa mudar o básico. Então, a gente fica falando de remédios que às vezes custam R$100 mil a dose e esquece de prescrever nutrição para aquele paciente, uma nutrição adequada, que salva muito mais vida, de falar que ele tem que fazer exercício durante a quimioterapia. Então, eu acho que o grande fator hoje, com essas grandes empresas de procura e de tecnologia tipo Google, Apple, Amazon, Microsoft e assim por diante, é que o paciente está conseguindo se empoderar, para usar uma palavra da moda. Então, assim, hoje o cara, ele quer procurar uma informação, ele tem aquela informação disponível, mas a função dele é julgar se aquela informação é verdadeira ou não. E a partir desse momento, a gente tem alguns devices, né, que a gente fala. Então, hoje, smartwatches, teu celular, para mim, celular é a maior invenção para a saúde nos últimos anos, porque a hora que você abre, ele está lá. Quantas vezes você mexeu no celular, quanto você andou, quantos quilômetros você andou, se você encontrou tal pessoa ou não no Facebook, não sei o quê. Isso te traz um ambiente de prevenção de doenças, porque ele fala quanto você gastou de caloria, o que você comeu, se você quiser, você consegue fazer o tracking. Isso começa a trazer para o paciente as informações que antes pareciam fora da caixa, que não eram dele. Então hoje o cara quiser, ele fala, opa, estou comendo demais, estou andando pouco, preciso fazer exercício, preciso fazer tal coisa. Então, com isso, ele começa... Um giro da guarda eletrônica. Exato, é isso. Você cria uma consciência para esse paciente. A gente sabe que a melhor coisa que existe ainda é medicina preventiva, né? Então, a gente fica falando, às vezes, de novas quimioterapias, que, às vezes, para você conseguir salvar 8 pessoas, você tem que dar para 100. Ou seja, e esses 92 que tomaram a quimioterapia sinceramente não serviu para nada, né? Então, essas pessoas provavelmente vão se beneficiar muito mais de exercícios físicos e assim por diante. E pode ter aquela coisa te lembrando, anda mais, fica em pé, não fica sentado tanto tempo. Eu acho que isso vai ser um divisor de águas dentro da medicina no geral. Então, para encerrar, qual que é a sua dica? Você já falou bastante coisa de comida, estilo de vida, mas qual que é a sua grande dica para prevenir o câncer hoje? Uma palavra, moderação. Tudo basicamente é permitido, menos cigarro, tá? Mas assim, praticamente hoje você não tem uma dieta que é melhor que a outra, você não tem um exercício que é melhor que o outro, então basicamente funciona como antigamente funcionava. Por que a gente fala que as pessoas mais saudáveis do mundo geralmente são aquelas do Mediterrâneo? Porque eram os pastores que subiam e desciam montanha, que andavam o dia inteiro, que comiam peixe 5, 6 vezes na semana, que não comiam muito carboidrato, que usavam poucas gorduras. E eles viviam 90, 100 anos, há 30 anos. Então assim, eles já tinham uma expectativa de vida alta. Eles não bebiam? Bebiam vinho, mas não ficavam bebendo todo dia aquele monte de vinho. Então quer dizer que beber é errado? Lógico, beber aumenta um pouquinho a chance de câncer. Mas moderação é a palavra. Não existe o tudo que é completamente errado, completamente certo. Tirando o cigarro, as outras coisas você acha coisas benéficas e coisas maléficas. Tá? Então a grande palavra que eu tenho é moderação. E é bom a gente sempre falar, quem está em quimioterapia tem que continuar seguindo essas coisas. A gente sabe que quem faz exercício durante a quimioterapia vive mais. A gente sabe que quem se alimenta bem durante a quimioterapia vive mais. Então não é só o remédio, tem a parte do próprio paciente que ele precisa fazer. E a cuca, com certeza. Isso com certeza. Tá. Nessa mundo louco, né? Otimismo, foco na cura. Exatamente. Isso. Parabéns, então. Obrigado, viu, Thiago, por ter vindo. Eu agradeço. O tempo dele é extremamente corrido, para pegá-lo aqui não foi fácil. E agradeço pelas informações, tá bom? Obrigado.